Olá, meninas! Bom, vamos começar a nossa estrelinha? Eu vou começar pela estrela pequena, tá? Que é esse gráfico aqui, esse primeiro gráfico que vocês receberam. A gente começa com o anel mágico. Para quem tem dificuldade de fazer o anel mágico, eu vou detalhar aqui. A gente vai pegar a pontinha dele, botar por dentro da palma da nossa mão. Vou trazer o fio cruzando nesses meus 3 dedinhos aqui, ó. Vou cruzar por dentro, mas a gente vai trabalhar pelo outro lado. Então, eu vou usar o meu dedo mindinho para segurar o fio que vai para o novelo, só para dar um ajuste nele. Para ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha no primeiro, por dentro do primeiro fio, vou pescar o segundo e já vou trazer, ó, girando essa agulha. Nesse momento, com a mão que eu seguro a agulha, eu laço, seguro esse fio, esse nozinho, já vou ajustar na minha pegada para me facilitar e vou laçar o fio e fechar esse primeiro pontinho. Aqui a gente já tem o anel mágico feito, ele já não sai mais, ó, a gente pode tirar a mão. Vou aproveitar, tirar a laçada que eu dei na palma da minha mão, para a gente poder fechar ele quando terminar de fazer a quantidade de pontos. E a gente vai fazer a estrelinha pequena. Essa estrelinha pequena, eu preciso de 5 pontinhos dentro desse anel. Eu já fiz o primeiro e a gente vai fazer mais 4 pontinhos aqui dentro. Segundo ponto, a gente vai introduzir sempre a agulha por dentro do anel mágico, laçar o fio, trazer para cima e laçar o fio por cima, fechar as 2 alcinhas. Vou repetir isso até terminar essa quantidade de pontos que eu preciso para fazer a estrelinha. Mais uma vez. Vamos ver quantos pontos a gente já tem feito aqui, ó. Eu sempre conto pela alcinha deles, então eu tenho 1, 2, 3, e o quarto ponto tá na minha agulha. A alcinha do meu quarto ponto tá na agulha. Cada ponto feito gera uma alça. Então, o primeiro pontinho feito vai gerar a primeira alcinha, o segundo, segunda alcinha, terceiro ponto, terceira alcinha, quarto ponto, a quarta alcinha que está na agulha. Eu preciso de 5 pontos, então eu vou fazer o meu quinto para poder fechar esse anel mágico e começar a segunda carreira. Para fechar o anel mágico, eu vou puxar a pontinha do fio e dar uma ajustadinha para poder ter uma passagem mais tranquila aqui por dentro, fechar esse anel, e aqui a gente já tem o anel mágico prontinho, o círculo do anel mágico. Vou fazer o arremate para a gente começar essa próxima carreira. O fio que a gente puxou, a gente deixa para trás, depois a gente arremata, tá? A gente corta, a gente vê o que faz. Alonguei a alça que estava na minha agulha e vou introduzir a minha agulha por baixo da primeira alcinha do meu primeiro ponto. A agulha sempre de trás para frente, virada para a gente. Vou colocar essa alça alongada na agulha e puxar lá para trás para fazer esse círculo fechadinho. Vou só colocar ele bonitinho aqui, ajustar ele direitinho. E vou pegar essa alcinha que a gente levou lá para trás, vou dobrar, ó, porque essa alcinha ela vai simular a alça do meu quinto ponto. Isso que a gente chama de arremate invisível para a subida de carreira. Aqui eu tenho a alça do quinto ponto feitas e eu vou trabalhar nesse intervalo, introduzindo a agulha por dentro dessa alça alongada e prendendo a pontinha dela lá na agulha para fazer exatamente a alça do ponto. Vou puxar o fio do meu novelo para fazer um ajuste nessa alça, para que ela fique aproximadamente na mesma largura das alças que eu fiz no anel mágico.
lacei o meu fio e trouxe essa laçada para frente e vou agora fechar o meu primeiro pontinho dessa segunda carreira. Para essa estrela menor, eu preciso fazer 3 correntinhas. Esse pontinho que eu fechei já é a primeira correntinha feita. Então, eu vou fazer mais 2. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar voltando na correntinha anterior. Essa é a primeira correntinha, a última feita, né? A que tá na minha agulha é só laçado, ainda não fechei corrente. Então, eu vou na corrente anterior, que é a corrente do meio, e fecho em ponto baixíssimo. Laço o fio lá atrás, puxo e fecho a alcinha de uma vez, para poder fazer o biquinho da nossa estrela. Seguindo a sequência, eu preciso fazer mais uma correntinha para fazer a primeira perninha da minha estrela. E agora eu vou partir para o próximo pontinho de base do anel mágico, introduzir a minha agulha na alcinha dele e fechar também em ponto baixíssimo. Daí a gente já tem essa primeira parte da estrela prontinha. Vou repetir essa sequência mais 4 vezes para poder fazer as 5 pontas da estrela, né? Então, voltando, eu vou fazer 3 correntinhas, vou voltar na correntinha do meio e fechar em ponto baixíssimo. Para fazer o biquinho. Vou fazer mais uma corrente que é a altura dessa perninha de estrela e vou fechar em ponto baixíssimo no próximo pontinho de base, na próxima alcinha do ponto de base. Fechei o ponto baixíssimo e aqui a gente já tem mais uma perninha da nossa estrela. Vou repetir essa sequência mais 3 vezes. Então, 3 correntinhas. Volta no pontinho anterior, que no caso é o ponto do meio. Faz mais uma correntinha e fecha no próximo ponto de base com ponto baixíssimo. Mais uma vez, 1, 2, 3 correntes. Volta na corrente anterior, fecha em ponto baixíssimo, faz mais uma correntinha e fecha no próximo ponto de base, também em ponto baixíssimo. Agora, minha última perninha da estrela, vou fazer mais 3 correntinhas, volta no anterior em ponto baixíssimo, a gente vai fechar para fazer o biquinho dela. Faz mais uma correntinha. E agora a gente vai arrematar já essa estrela. Eu não preciso mais introduzir a minha agulha no ponto de base, porque esse ponto já está feito, tá vendo? Foi o primeiro pontinho que a gente fez. Então, eu vou pegar a minha tesoura, vou cortar o fio que vai para o novelo, para já arrematar essa estrela. Vou puxar essa alcinha que estava na agulha, vou puxar esse fio todo para frente, ó. Para a gente arrematar lá na base da primeira correntinha feita, do primeiro ponto feito dessa segunda carreira, tá vendo? Como que eu faço isso? Se você reparar em todas as bases da corrente, ela tem essa laçadinha, e é isso que a gente vai fazer. Para isso, a gente vai introduzir a agulha por dentro desse primeiro pontinho feito, nas 2 alcinhas dele. Vou pegar o meu fio que eu já puxei todo e levar ele lá para trás da estrela. Pronto, a estrelinha já está pronta, a gente só precisa arrematar esse fio aí. Para isso, eu preciso voltar com esse fio para dentro, exatamente para onde ele sai, nesse buraquinho aqui da última correntinha.
Vou carregar então esse fio para lá. O que eu vou fazer? Pego a minha agulha de trás para frente, introduzo aonde o fio está saindo e carrego ele todo lá para trás. Pronto, agora eu já tenho um arremate perfeitinho. A gente não consegue enxergar onde começa e onde termina essa estrela, porque ele já está todo arrematadinho. E a estrelinha pequena está pronta. Agora, essa estrela eu costumo usar para a ponta da nossa árvorezinha de Natal, de porta-panetone, tá? Ou para pendurar também de enfeite em árvore de Natal real, normal, né? As que a gente monta em casa. Vou agora arrematar essas pontas. Eu vou pegar uma agulha menor, pode ser uma agulha de tapeçaria também. Ó, tô pegando a minha agulha de tapeçaria. Eu costumo usar a agulha número 23, que é essa agulha um pouquinho maior, tá vendo? Ela passa o fio de malha tranquilamente e ela não tem ponta, então não fura o nosso trabalho. Vou introduzir o fio lá na agulha e vou arrematar, carregar esse fio para exatamente para onde está saindo o fio do anel mágico. Ou a gente pode fazer também pegando uma agulha mais fina, tá? Uma agulha de crochê mais fina, que aí facilita na passagem do fio. Vou carregar lá para a altura do fio que sai o anel mágico, ó. Juntei os dois, vou dar um nozinho para poder firmar esse arremate. E aí depois eu posso já esconder esse fio, cada um para um lado, e cortar. Ou eu posso voltar com o fio lá para a ponta da minha estrela e fazer um penduradinho. Se eu tivesse deixado ele um pouco maior, daria para fazer isso. Como eu não deixei, e essa estrela é para pendurar na nossa árvore panetone, eu deixo esse fio do jeito que tá e dou um nozinho lá na ponta dela. E essa é a nossa estrelinha pequenininha. Se quiser pendurar ela em cima da árvore, a gente vai fazer esse arremate todo, cortar o fio lá atrás e fazer uma alcinha para deixá-la pendurada, tá? Prontinho.